Olá, labuteiros! Como é que vocês estão? Hoje a gente vai conhecer a história da Bruna. Ela vem de uma família onde o pai dela tem formação em contabilidade. E apesar dela achar algo bem interessante em toda a área de exatas, ela não se via sendo contadora. No ensino médio, ela foi observando e conhecendo outras possibilidades, fez uma lista que tinha mais de 20 tipos de profissões diferentes, tentando se encontrar. Mas a dúvida persistia. Foi riscando cada uma, vendo uma grade curricular e aí descobriu a publicidade e propaganda. Ela se encontrou através desta faculdade e nunca mais pensou em mudar. Vamos conhecer essa história maravilhosa e descobrir como a faculdade hoje está se preparando para todo esse meio das redes sociais. Vamos lá? Bruna, me conta como é que foi a história desde o momento em que você decidiu fazer propaganda e publicidade e o porquê. Então, essa escolha para mim não foi nada fácil, né? Durante o ensino médio, eu acabei me interessando por várias áreas que eu não tinha me interessado antes e ficado mais confusa ainda na hora de escolher o curso. No início, na minha infância, eu era 100% de exatas, né? Meu pai é contador, parecia, né, uma coisa lógica para mim, eu sempre gostei de matemática, mas eu também sabia que eu não queria contabilidade, também desde criança. Eu cheguei a tentar ler um livro sobre contabilidade, não me inspirou assim, e eu falei, eu quero fazer alguma coisa de exatas, mas não vai ser contabilidade. Então eu pensava que eu ia fazer algo tipo economia ou até administração, mas eu não tinha um curso certo em mente. Só que durante o ensino médio eu comecei a gostar também da área de humanas, de gostar de outras matérias. Comecei a desenvolver questões mais artísticas, levar mais a sério a música, por exemplo. E a minha mãe é artista, por exemplo, e eu sempre, quando era criança, ignorava, achava que eu não tinha talento. E aí, durante o ensino médio, eu comecei a me esforçar mais naquelas coisas e gostar mais de desenho, de design, de questões assim mais criativas e até a questão de escrita, né? Eu sempre gostei de redação em português, mas nunca pensei nisso também como um caminho de carreira e no ensino médio comecei a pensar nisso também. E aí, quando chegou no terceiro ano, eu não tinha a menor ideia do que eu ia escolher. Eu estava completamente confusa. E aí eu peguei um livro que tinha, né, uma listagem de várias profissões, eu fui lendo página por página, anotando tudo que me interessava. E acabei chegando numa lista de 20, mais de 20 cursos diferentes. E aí eu fui cortando um a um de, tá, esse aqui é legal no papel, mas eu acho que na prática eu não gostaria tanto de trabalhar nesse tipo de coisa. Fui cortando aos poucos e o que me fez, de fato, escolher publicidade, que também eu só conheci com aquele livro, né? Eu nunca tinha tido conhecimento de nenhum publicitário, não tinha ninguém na família que fez publicidade, mas quando eu vi a grade curricular de publicidade, ela juntava tudo que eu queria, né? Você tem análise estatística, você tem uma parte mais de humana, de análise sociológica da mídia, você tem a parte de marketing, que também é super estratégica, fala de finanças, e você tem uma parte super criativa, você tem fotografia, cinematografia, planejamento de campanha de publicidade, que você faz uma campanha inteira durante a disciplina. Então, todas essas questões me deixaram assim apaixonada. Assim que eu vi a grade, eu falei, tem que ser isso, porque eu vou poder explorar todas essas possibilidades durante a faculdade e conseguir decidir depois o que funciona na carreira, porque ele te abre uma possibilidade de trabalhar em várias áreas diferentes. Você pode trabalhar dentro de uma agência de publicidade, que é o que você, né, ouve mais falar sobre o publicitário, mas você pode trabalhar dentro de uma TV, dentro de um rádio, dentro de um jornal, dentro de uma empresa na área de marketing. Qualquer empresa também trabalha com uma área de marketing, então você pode trabalhar ali. E o marketing digital hoje está abrindo também muitas vagas para essa parte. Então, por causa dessa abertura, né, do leque que essa faculdade me proporcionaria, para eu poder escolher depois, não ter que escolher certinho o que eu ia fazer naquele momento, eu escolhi publicidade e desde o primeiro dia eu sabia que eu fiz a escolha certa. Eu fui realmente acreditando naquele instinto de ter visto ali a grade e falar, eu acho que isso aqui vai ser muito prazeroso. E realmente foi, desde o primeiro semestre, eu já tirei aquele peso das costas de ter, será que eu escolhi a coisa errada? Primeira aula do primeiro semestre, eu já sabia que eu estava no lugar certo, que todo mundo ali tinha um pé no criativo, tinha um pé no estratégico, estava como eu, né, dos perfis muito parecidos comigo. Então,
Foi na coragem, mas deu certo. E fala de forma simples e sem os jargões técnicos da área, como é que é essa rotina diária e mensal de trabalho? Hoje eu trabalho como trainee de marketing digital, né? Então, eu comecei trabalhando com a parte de tráfego pago no estágio, então Google Ads, anúncios no Google, anúncios em plataformas digitais, mas eu acabei indo para a parte de SEO, que é a otimização para os mecanismos de busca. Isso é basicamente você otimizar o site, né, o site da sua empresa, para que ele fique no topo do Google, da pesquisa que você quer que ele apareça. Então, se a pessoa pesquisar curso de marketing digital, a gente faz de tudo para aparecer como a primeira resposta ali, para aquela pessoa clicar e ser, né, uma visitante do site e depois virar uma matrícula para o nosso curso. É um trabalho que vai desde a parte de conteúdo do site, a parte técnica do site, de tempo de carregamento, porque tudo isso é fator de ranqueamento do Google. E a gente também tem uma área de infraestrutura de marketing. Então, eu também faço pesquisas sobre as plataformas que a gente vai usar para monitorar resultados, testo essas plataformas, porque hoje a tecnologia também é extremamente importante no marketing. Você precisa de muitas ferramentas para monitorar os resultados, monitorar onde a gente está no ranking toda semana, de cada palavra-chave, né, cada pesquisa que as pessoas fazem. Então, é basicamente isso que eu faço. Toda semana a gente monitora os resultados e a gente faz um ciclo de otimizações nos sites para poder melhorar o nosso ranqueamento. E assim, a gente fez algumas entrevistas com alguns outros profissionais de comunicação social em si. E muitos deles estavam reclamando que na época que eles fizeram a graduação não tinha tanto embasamento sobre as redes sociais, sobre internet em si. Hoje, na sua faculdade, quando você finalizou, que você finalizou tem pouco tempo, já teve essa introdução dentro da grade curricular? Você já viu desde a faculdade parte de mídias sociais ou você teve que fazer algum curso extra por fora para poder ter uma especialização maior nessa área? Eu tive uma disciplina de marketing digital, né? E todas as disciplinas também estão se atualizando para também entrar nessa parte do digital, porque inicialmente ainda é muito tradicional, né? Na publicidade você estuda sobre campanhas de TV, de rádio, de outdoor, que ainda são usadas, mas hoje o público mais jovem está se concentrando na internet. Então a gente tem que aprender a lidar com essa mídia também. Então eu tive uma matéria de marketing digital, mas quando eu entrei no estágio eu ainda estava muito superficial o meu conhecimento. Eu só tive mesmo a prática no estágio para trabalhar com essas mídias de fato. Eu acho que poderia ter mais disciplinas, sim, que falasse diretamente sobre tráfego pago, marketing de conteúdo e SEO também. Qual a sua opinião do quanto a faculdade te preparou para você exercer a sua profissão hoje no dia a dia? Então, a faculdade, como todas as outras, ela dá uma base, né? Uma base teórica que é muito importante no caso da publicidade, pela ética da publicidade, né? Você está trabalhando com a comunicação para o público, então você tem que ter essa base de saber o quanto a comunicação influencia, né, nas pessoas e o quanto a gente tem responsabilidade na hora de falar. Mas a parte prática, a gente tem bastante das mídias tradicionais. Então ainda falta uma parte prática mais ligada ao digital, a campanhas de marketing digital, de marketing de conteúdo, e também ferramentas específicas que desde os estágios eles já pedem que você seja avançado em todo o pacote Adobe. Então, essas ferramentas você vê muito de leve na faculdade, mas você não vai ter um nível avançado se você não fizer um curso por fora. Então, tem muita coisa, assim, que já é pedido no estágio, que você já tem que fazer durante a faculdade, alguns cursos a mais para ter esse resultado. E de todas as atividades que você já exerceu como profissional de publicidade e propaganda, me conta qual que você acha mais chata e entediante e qual que você acha mais divertida. Eu acho que a parte mais chata, né, no meu caso específico, seria o preenchimento de uma base de dados, porque é por isso que a tecnologia é tão importante, porque quando a gente automatiza essas coisas, diminui o trabalho chato para a gente poder focar nas partes de análise, que é mais importante. Mas hoje nem tudo é automatizado, então a gente tem que, né, semanalmente preencher dados lá um a um, fazer ali as fórmulas no Excel, arrumar tudo para poder chegar na hora da análise. Então acho que essa parte só de preencher dados é a mais chata, e a parte mais legal para mim, hoje eu trabalho com uma parte também de técnica no site, e eu acabei entrando um pouco para programação. Então aprendi um pouco de JavaScript e essa parte hoje tem sido muito legal para mim de mexer com JavaScript dentro do próprio Excel também, mexer com as fórmulas, fazer dashboards e coisas mais complexas. É uma parte que eu gosto de apresentar os dados de formas diferentes também.
Você deu uma introduzida agora sobre uma questão mais de dados, algo que muitas pessoas visualizam como se fosse de exatas, uma parte mais gerencial, empresarial, financeira, analítica. Como é que você viu essa introdução no campo da publicidade e propaganda? Você viu apenas na faculdade? Você viu apenas na parte da execução, na prática, no seu trabalho? Como é que foi essa adaptação? Porque quando a gente pensa isso de forma leiga, as pessoas que estão vendo pela primeira vez, não pensa uma pessoa que faz publicidade e propaganda fazendo um Excel, fazendo um dashboard. Como é que foi essa introdução para esse novo mundo agregado ao seu conhecimento e à sua escolha de carreira? Acho que não é um caminho muito comum de quem faz a carreira de publicidade, né? A maioria das pessoas da minha sala queriam trabalhar mais com design gráfico e com a área mais artística mesmo. E até quando eu fui entrar no estágio, eu tinha me inscrito para copywriting, que é uma parte mais de escrita criativa dos anúncios e do próprio site para otimização de vendas, mas eu acabei sendo contratada para a parte de SEO e me apaixonei durante o estágio. Eu não imaginava que eu ia trabalhar com isso. Mas o bom da faculdade de publicidade é que ela te abre essas possibilidades. Então, o marketing ele vai desde a parte mais criativa até a parte mais estratégica. E hoje eu trabalho mais com essa parte estratégica. Mas durante a faculdade a gente tem algumas matérias de marketing estratégico, planejamento de marketing, até dentro da própria agência de publicidade você tem o planejamento de mídia, que é você alocar a verba do cliente nos meios de comunicação, então você decide qual canal vai receber mais dinheiro, menos dinheiro, e isso também está dentro de uma parte estratégica bem legal. Então pessoas de exatas também podem ter muito prazer dentro da área de publicidade, mesmo que você não saiba desenhar ou coisas do tipo, você consegue ter uma carreira muito legal. Legal. E a última pergunta. Tem hoje duas possibilidades de estar neste mundo, fazendo a graduação de marketing em si, ou também escolhendo a parte de comunicação social, de publicidade e propaganda. Para você, qual foi a diferença na escolha? Você fazer uma faculdade focada em publicidade e propaganda, mas que você também tem todos os conceitos de marketing. Por que que você não fez uma faculdade voltada, direcionada para o marketing? Como é que foi esse seu processo de escolha? Então, a princípio eu não sabia que eu ia trabalhar com marketing, né? Eu imaginava no início da faculdade, vou conseguir um estágio numa agência de publicidade ou em algum lugar assim para exercer a parte criativa. Mas eu sabia que existia uma possibilidade de eu querer uma carreira mais analítica. E dentro da publicidade você tem as duas opções. Então, se eu fizesse uma faculdade de marketing, eu não teria explorado toda a parte criativa durante a faculdade para saber se aquilo funcionaria para mim ou não, ou se eu um dia ia querer fazer aquilo. Então ia ficar uma pulga atrás da orelha. Será que eu escolhi a coisa certa? Será que eu não ia funcionar aqui ou melhor aqui? Então a exploração foi o que me fez escolher algo mais abrangente, que é a publicidade. E também dentro de comunicação social, você tem os primeiros anos conjuntos com jornalismo e relações públicas, né? Então toda a base para jornalismo eu tive também, e se eu quisesse fazer mais 2 anos, poderia fazer jornalismo, que também estava na minha lista lá quando eu ainda estava indecisa. Então foi uma forma de, né, deixar tudo aberto, entreaberto, para eu poder escolher depois o que eu ia fazer ou me especializar. Entendi, Bruna. Muito obrigada pelo seu tempo e obrigada pela entrevista. Nada, eu que agradeço. Tchau. Tchau.